E Deus mostrou para ele. Deus conheceu o coração dele, não precisou ele matar aquele filho, porque Deus sabia. Deus viu o coração dele e viu que ele daria sim o seu filho. Então a gente olha para trás e pensa, nossa Senhor, como a minha luta é pequena. Como eu sou pequeno diante dessas circunstâncias. A gente olha para a luta de Jó e vê o quanto ele sofreu para exaltar o nome de Deus. Porque qualquer um no lugar dele havia desistido no meio do caminho, amém? Então, irmão, eu estou aqui para te dizer que a tua luta é pequena assim. Deus não vai dar o fardo maior que tu possa carregar. Deus jamais dá. Hoje, diante das circunstâncias, de lutas que eu passo hoje, que eu passei no passado, eu olho para Deus e digo, Deus, de onde vem tanta força, Senhor? De onde vem? E Deus me responde, vem do alto, filha. Vem do alto, porque palavra de homem nenhum poderia te dar essa força. Palavra de homem nenhum podia te levantar do jeito que eu vou te levantar. Quando Deus entrega profecias para mim, quando Ele fala comigo, eu digo, Senhor, mas sempre a mesma profecia. Ele diz, filha, porque tu não escuta. E assim eu tenho que usar sempre diferentes pessoas para falar contigo. E eu sei que assim é com muitos. Muitas vezes Deus entrega sempre a mesma profecia. E para mim, Deus diz que vai me levantar tremendamente. E muitas vezes eu não dou valor a isso, sabe por quê? Porque eu penso, Senhor, é somente mais uma profecia, Pai. E eu quero é hoje, eu quero é agora, mas Deus diz, não, é no meu tempo. Muitos irmãos, no começo da minha caminhada, me julgaram. E eu errei sim. E eu errei, mas eu creio que Deus me perdoou, porque Ele cumpriu essa promessa na minha vida. E assim eu digo para cada um de vocês, está difícil, tá? Eu sei que sim. Muitos aqui pensam em desistir, eu também já pensei. Mas eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um. Amém? E continuando aqui na palavra, no versículo 10 diz assim, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e inclinavam-se, cada um à porta de sua tenda. Assim, irmãos, farão aqueles que não acreditam em nós, que dizem que nós não somos ninguém. Assim farão, irão se inclinar diante a glória de Deus nas nossas vidas, não por teu chamado, não porque tu canta bem, não porque tu dança bem, mas porque há a glória do Senhor na tua vida. Aleluia. Há o poder de Deus na tua vida, irmão. Aqui como Moisés tomou a atitude, ele foi à frente e disse, Senhor, eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu deixo a minha vida para te buscar. Faz assim essa noite, irmãos. Eu sei que muitas vezes é difícil passar por cima do nosso próprio eu. Às vezes a gente quer as coisas aqui da terra, a gente quer as coisas aqui. Outro dia eu escutei, até comentei com a irmã Jô, que um menino deu um testemunho que dizia que havia 2 homens num quarto. E um orava e dizia, Senhor, eu quero um carro para levar meus irmãos em casa. Eu preciso, Senhor, de um carro, não aguento mais, Senhor, ver eles andar na noite sozinho. E o anjo foi até o Senhor e disse, Senhor, eis um filho teu que te pede um carro para levar as pessoas em casa. E o Deus olhou para ele e disse, não, meu filho é fiel, eu vou dar esse carro para ele. E Deus abençoou e deu sim o carro para ele. O outro que estava ao lado simplesmente dizia, Senhor, tu és santo, Senhor, eu te adoro. Simplesmente adorava e exaltava o nome do Senhor. E o anjo retornou ao céu e disse, Senhor, eis na terra um filho que somente te adora, não te pede nada, Deus. Glória. Mas como o anjo? Ele não me pede nada, o que ele me pedir eu vou dar. Mas o anjo disse para ele, não, Senhor, ele somente te adora, ele não pede nada. Então vai lá, anjo. Deus disse, então vai na terra e dá tudo em dobro, o que ele me pediu até hoje. Aleluia. Você entende, irmão, a importância que é a adoração aos céus. Não que você não tenha que pedir coisas materiais para Deus, porque na palavra também diz que nós seríamos prósperos, amém? Mas pede a sabedoria, pede o entendimento. Na palavra de Deus diz, busca primeiro o reino dos céus e todas as coisas te serão acrescentadas. E é promessa, irmãos, é promessa de Deus que todas as coisas te serão acrescentadas, amém? Eu creio que quando oramos, nós pedimos tantas coisas que nós não precisamos, irmãos. Nós pedimos tantas coisas que Deus está só esperando nós pedir sabedoria, entendimento para lidar com a situação.
Quanta luta a gente passa e não vence por não ter sabedoria. Quanta coisa a gente faz e depois quer voltar atrás, irmão. Quanta coisa a gente tem feito. Quanta coisa a gente faz que não agrada o coração de Deus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E quantas vezes ao dia a gente faz isso? Quantas vezes ao dia a gente busca o Senhor, como diz a palavra? Buscar-me-eis de todo o teu coração. Quantas vezes a gente bota o joelho no chão e diz: Senhor, eis-me aqui, eu não quero nada, eu quero somente a tua presença, eu quero o teu entendimento. Quantas vezes, irmãos, a gente faz isso? Eu confesso que eu não faço muitas vezes por dia. E aí depois a gente bota a culpa em Deus. Deus, eu te pedi uma promessa, Pai. Eu te pedi aquilo que tu havia me prometido, Senhor. E agora eis-me aqui, Pai, clamando o teu nome. E Deus diz: filho, tu lembra de mim somente na hora da luta. Porque se eu estou contigo em todo momento. Porque se o Espírito Santo vai à terra estar contigo. E tu só me busca na hora da luta. Por quê, filho? Tu só lembra de mim quando estás passando pela prova. Irmãos, eu creio que Deus, quando falava com Moisés, ele dizia: filho, muitas vezes ninguém vai te ouvir, muitas vezes ninguém vai dar valor porque tu vai falar, mas eu sou contigo. Eu vou provar para este povo que há Deus na tua vida. E Moisés honrou o nome do Senhor e levantou aquela tenda, irmãos. É como se nós fôssemos se apartasse de todo mundo e levantasse um lugar somente para buscar a Deus e mais nada, mas a gente nem precisa disso. Basta você botar seu joelho no chão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu levanto a minha tenda, porque o teu altar é o meu corpo, Deus. O teu altar, Pai, é a minha vida, Senhor. Eu vou te honrar com as minhas palavras, Deus. Muitas pessoas pensam que não vão conseguir por não conseguir expressar seus sentimentos. Mas Deus conhece teu coração, irmãos. Deus sabe o que tu tem passado, Deus sabe das suas lutas. E Ele vai honrar sim cada oração. Aleluia. Eu sei que muitos desistiram da caminhada por isso, porque não foram atendidos. Ou melhor, Deus não era o tempo de Deus. E eles acharam que o tempo deles teria que prevalecer. Mas essa noite, irmãos, é noite de arrependimento. Nem sempre quem sobe aqui em cima é para julgar quem está aí embaixo, mas sim para ensinar. Muitas vezes, se Deus hoje me levantou, foi porque eu aprendi a escutar as críticas, eu aprendi a escutar os elogios, e eu aprendi também que eu teria que botar em prática o meu chamado. Eu aprendi que querer, às vezes, não é poder. E aí, quando tu pode? Muitos dizem: Deus, eu quero o dom de pregar, mas o teu irmãozinho ali do lado sabe a Bíblia de frente, sabe de todos os lados e não bota em prática, irmãos. Tu tem noção da importância que é isso? Quantas almas estão colocadas no lixo lá fora por você não abrir a sua boca? Por você não dizer o que você aprendeu? Muitas vezes por birra, muitas vezes por escutar o homem. Irmão, a vida com Cristo, eu diria que é um labirinto que leva a um só caminho. Tu sabe que tu tem outro caminho, mas os escolhidos de Deus, os consagrados por Deus, não por homem, mas sim por Deus, jamais se desviarão do caminho dele. Aleluia. Porque nós sabemos que a caminhada é longa, mas a vitória é certa. Amém. Nós sabemos que lá no fim, todas as críticas, todas as pedras que nos atiraram, nós sabemos que vai valer a pena. Amém? E aqui, no versículo 11 diz: e falava o Senhor a Moisés face a face. Irmão, quantas vezes eu disse para Deus: Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural, Pai, eu quero te ver face a face. Mas Deus falava para mim: filha, tem tantas as coisas para te buscar ainda, tem tanto joelho no chão para te colocar ainda, entende? Tem tanta coisa para te aprender ainda. Não que nós não somos ninguém, mas diante de Deus nós somos pequenos. E por não entender isso é que as pessoas, elas simplesmente desistem da caminhada com Cristo. Irmão, entende uma coisa, que Deus é só um, não há outro. Que se você não seguir firme nessa caminhada, não tem outra que vai te levar a Ele.
Talvez você diga, mas Jéssica, tem caminhos mais fáceis, mas não tem. É pagar preço sim, é dar renúncia sim, é desistir sim, mas das coisas do mundo. Jamais desistir de Deus, jamais desistir da palavra. O importante não são as palavras que eu estou te dizendo essa noite, o importante é que você guarde no seu coração. Porque, como eu disse antes, as palavras do homem de nada valem se não vêm do coração. Hoje, talvez eu possa estar falando coisas que não vêm do meu coração. Mas eu creio que o Espírito Santo está aí te tocando no teu coração. E eu creio também que Deus ungiu cada um aqui com unção de ousadia. Basta botar em prática, irmãos. Eu creio que o Senhor vai te levantar tremendamente. E quando você diz, Senhor, eu não posso, é aí que tu pode, irmãos. Quando diz, Senhor, eu não vou, é aí que Deus quer que tu vá. Quando você diz, Senhor, eu desisto dessa caminhada, é aí que Deus te levanta. É aí que Deus... Muitos dizem pra mim, Jéssica, eu estou passando pelo deserto. Eu digo, irmão, dá glória a Deus, porque é no deserto que tu te levanta. É na prova que tu aprende se tu é um cristão que vive aqui, ó, na palavra, ou se tu é um cristão de banco, um cristão que não bota em prática o que diz na palavra de Deus. Irmão, crê no Senhor. Creia. É só o que eu posso te dizer. Muitas vezes eu creio que o pastor tem vontade de abrir a cabeça de muitos e botar Jesus a goela abaixo e dizer, o Senhor é contigo, não desiste, mas não depende de ninguém, irmão. Porque a tua salvação não vai depender de mim, não vai depender do irmão que está do lado e muito menos do pastor. Porque o pastor faz sua parte. Quem vem trazer a palavra faz sua parte. Mas quem vai chegar naquele dia em que o Senhor virá é você. Quem Deus vai julgar e vai lembrar das obras é você e não eu. Entende? Então, por isso que eu digo assim, ó, é difícil. É, eu sei. Mas não desiste não, porque nós sabemos que o tamanho do galardão que o Senhor tem para dar para nós é muito grande, irmãos. Então, você diz assim para mim, Jéssica, mas como eu queria adorar mais a Deus, como eu queria me derramar em lágrimas, dizer, Senhor, eu te amo, eu estou aqui, mas eu não consigo. Irmão, quantas vezes a gente perde o primeiro amor e nem sequer se lembra, nem sequer se dá conta. Aí tu diz pra mim, Jéssica, mas como eu faço para voltar ao primeiro amor? Eu sei que hoje eu me fazendo essa pergunta, eu disse, Senhor, como que eu vou explicar para a tua igreja para voltar ao primeiro amor, para te amar em espírito e em verdade e para gritar para o mundo? Porque como é lindo ver a conversão das pessoas, como é perfeito olhar elas e ver se derramando em lágrimas, dizendo, Senhor, me perdoa porque eu não sabia o que eu fazia. Senhor, me perdoa porque eu estava cego quando eu estava no mundo. Senhor, eu não sou ninguém diante de Ti. E muitas vezes a gente, por já estar numa caminhada, muitas vezes a gente, por louvar, por ser levantado no louvor, ser levantado na pregação, nem lembra de agradecer a Deus por ter tirado da onde Ele nos tirou. Muitas vezes a gente não lembra as lutas que a gente passava. Talvez você diga, mas hoje eu continuo passando, mas Deus é contigo, irmão. Antes, para quem você pedia ajuda? Das pessoas que eram mais derrubadas que você. Hoje você tem lá o alto para pedir ajuda. Hoje você tem a opção de pedir para Deus, Senhor, tenha misericórdia de minha alma. Tenha misericórdia de mim, Deus. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Deus. Eu sei que eu sou fraca, mas eu sou fraca sem Ti, Pai. Eu sou fraca, Pai, para lidar com um homem, Deus. Mas me dá sabedoria, me dá entendimento. Que eu saiba, Pai, administrar o meu dinheiro, que eu seja cheia do Teu Espírito Santo, mas que a Tua presença, com o Teu primeiro amor, jamais se afaste de mim. Irmãos, essa palavra que eu trouxe é do primeiro módulo. E lá diz assim, não precisa abrir, amém? Em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4, diz, tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Aqui, irmãos, Deus está falando para as igrejas, tenho, porém, contra ti. O que é o contra de Deus, irmãos? O que é a mão de Deus sobre nós? Você tem noção do tamanho de Deus? O que é o contra ti? Irmãos,
Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro louvor. Lembra? O primeiro louvor que você subiu aqui para cantar foi tão difícil. O primeiro louvor que Deus te deu. O primeiro namorado que Deus te deu. Talvez tiveram outros no mundo, mas esse foi Deus quem te deu. Um marido que Deus reservou para ti. A história que Deus escreveu para ti. Talvez lá no mundo você fazia essas mesmas coisas, cantava, dançava, mas eu tenho certeza que não tinha a mesma essência. Porque quando tu dança aqui dentro, tu dança com propósito, adorar o Senhor. Quando tu canta aqui em cima, tu não canta para os homens achar bonito, não, irmão. Tu canta para o teu louvor incomodar o inferno e adorar a Deus. Quando você prega aqui em cima, você não está falando palavras que são somente palavras, você está tentando salvar vidas. E não salvar vidas da morte, mas sim da morte espiritual. Porque muitas pessoas estão aí sentadas mortas espiritualmente. E nem sequer se dão conta. E quando vê, estão lá fora. E elas olham para trás e é difícil voltar, irmãos. Diz na palavra que é mais fácil um ímpio se converter do que um desviado retornar à casa do Pai. Amém? Glória a Deus. E tu pode dizer para mim, não, eu vou para o mundo, mas quando eu sentir vontade de Deus, eu volto e te digo, irmão, não faz isso. Não faz isso porque eu tentei. E primeiro eu vim para a igreja por amor e depois foi pela dor. E não foi pela dor de um dia, foi pela dor de uma história que eu botei fora, eu botei no lixo. Quando eu olho as crianças dançando, eu me lembro da minha infância com Deus. Que eu simplesmente coloquei fora, botei no lixo. Simplesmente eu perdi o primeiro amor por Cristo. E eu me lembro que a primeira coisa, quando eu entrei aqui dentro, eu disse, Senhor, que eu volte para o teu primeiro amor. Aleluia. E assim Deus fez. Glória a Deus. E é só por isso que eu me levantei, irmãos. Porque, para quem não sabe, a minha casa, somente quem adora a Deus em espírito e verdade sou eu e a Vitória. E é difícil tu te converter com pessoas que ainda não são convertidas. Quem tem sua família, que é toda convertida, muitas vezes não dá valor. Mas só quem já viveu no mundo, só quem já viveu com pessoas do mundo sabe a importância que é Deus na tua vida. Só quem sabe o que é o mundo, sabe a importância que tem estar aqui dentro. Talvez as pessoas que estejam lá no engano, elas olhem para mim e dizem, Jéssica, tu é louca porque é a igreja? Porque aqui eu encontrei a felicidade constante. Porque lá no mundo, sim, havia felicidade de uma noite, de um fim de semana. E aquilo lá era tudo engano, irmão. E eu sei que muitos de vocês já passaram por isso e sabem do que eu estou falando. Amém. E quando a gente tinha aquelas lutas lá no mundo, a gente pensava, Senhor, mas que Senhor? Hein? A gente pensava, para quem eu corro agora? Para quem eu vou? As pessoas olham a tua luta e só o que elas sabem fazer é te julgar, dizer tu é um fraco, tu não vai conseguir. O que tu tens? Tu não tens nada. Entende? E Deus te diz, filho, tu não tem nada, tu não pode ter nada material, mas tu tem tudo, tu és rico porque tu tem o meu Espírito Santo na tua vida. Entende? Quando as pessoas têm o privilégio de conhecer a Deus, muitos colocam fora, irmão. Muitos colocam no lixo, como muito eu coloquei. Muitos dizem para mim, Jéssica, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Eu não tenho tempo porque eu estudo. Eu não tenho tempo porque tantas coisas. Mas pensa, irmão, olha para ti, olha para dentro de ti mesmo. E procura você sem Deus. Você não é ninguém. Procura um eu sem Deus. Não existe um eu sem Deus. Quem conhece, quem vive na caminhada com Deus, sabe que não existe um eu sem Deus. Às vezes a gente pode olhar para o irmão do lado e dizer, Senhor, como que tu pode abençoar uma pessoa que faz tudo errado, Deus? Como que tu pode, Pai, eu ando na tua caminhada, Senhor, eu ando corretamente, Deus. E olha lá, ele que está fazendo tudo errado, Senhor, como tu pode abençoar ele tanto? Mas, irmãos, eu te digo uma coisa. Há o tempo de Deus. Há o tempo de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você pede para Deus essa noite. Eu não sei qual é a tua luta constante com Deus. Mas Ele sabe. E Ele vai te dar a vitória.
E aí você diz, Jéssica, todos falam isso, Deus vai me dar vitória, mas que vitória é essa que nunca vem? Eu te digo, é a vitória que Cristo está preparando. Porque quanto maior a luta, irmão, maior a vitória, amém? Aleluia. E aqui na palavra de Deus, em Apocalipse 4, diz, tenho porém contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal. Se não te arrependeres, irmãos, aqui Deus trata com o coração arrependido. Aí tu olha para dentro de ti e diz, não, mas eu me arrependo sim de tudo que eu fiz, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui na tua presença. Deus conhece teu coração, irmão. Amém. Deus conhece a lágrima falsa. Deus conhece aquele que fala em línguas falsamente. Diz na palavra que é blasfêmia. Sim, é blasfêmia nossa, mas não do Espírito Santo. Porque Ele sabe a quem realmente Ele dá o seu Espírito Santo. Então eu te digo, irmão, jamais julgue alguém. Jamais. Porque eu escutei uma coisa e eu nunca mais me esqueci. Jamais julga o teu irmão, porque o teu pecado é diferente do dele. Porque se diz na palavra que somos todos pecadores, por que eu vou julgar meu irmão do lado? Amém. Só porque ele está errando diferente de mim? Porque eu não sou santo? Glória a Deus. Irmão, aqui na palavra diz, lembra-te. Lembra um pouquinho lá atrás. Lembra a tua vida sem Deus. Muitos podem dizer, Jéssica, mas eu tinha dinheiro. Eu te digo, irmão, de nada vale o dinheiro se não vem de Deus. Porque o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Eu digo para ti que o arrependimento não vem de eu te convencer daqui de cima. Não vem do irmãozinho dizer, vai, te arrepende que Deus vai te dar em dobro. Vem do teu coração. Vem do teu clamor a Deus. Jesus morreu na cruz para redimir os nossos pecados. E quantas vezes nós não damos valor para isso, hein? Quantas vezes a gente senta aí louco de sono e diz, Senhor, eu estou aqui, mas hoje eu trabalhei demais, hoje eu limpei a minha casa todo dia, eu não tenho paciência, eu não tenho vontade de escutar a tua palavra. Mas, irmão, mesmo que tu fale isso, diz, Deus me renova, que Ele vai escutar. Deus, faz de mim um vaso novo essa noite. Talvez, Senhor, eu não mereça, Pai, porque muitas vezes, irmão, a gente não merece. Muitas vezes a gente não merece o favor de Deus. Mas Ele mesmo assim está esperando tu te arrepender. Mesmo assim o Espírito Santo continua aí do teu lado. E o Senhor sabe. Ele sabe das tuas lutas, amém? E ainda aqui diz assim, tens porém isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, é promessa de Deus. A árvore da vida, a vida eterna, a vida com abundância. Quantos aqui tem como promessa a vida eterna e muitas vezes não dá valor? Eu muitas vezes começo o meu dia sem simplesmente lembrar que Deus existe. E quando eu estou lá no meu dia perfeito, Deus diz para mim, e eu, filha, que te dei o sopro de vida para te acordar e para lutar mais um dia. E eu, filha, que tanto estou do teu lado, que estou contigo nas horas difíceis, que te dou as tuas vitórias. E eu creio que Deus sabe o que faz, irmão. Deus conhece o coração daquele que se arrepende. Deus sabe, a tua caminhada tem sido difícil. As tuas lutas têm sido difíceis, mas Deus conhece teu coração. Ele sabe o tempo dessa prova acabar. E Ele sabe o porquê que ela começou. Deus tem um propósito para todas as coisas, irmão. Eu creio que quando eu era do mundo, eu passei pelas mesmas provas que eu passo hoje em dia. E as pessoas perguntam para mim, por que tu não desistes de uma vez da igreja? Por que tu não vai viver a vida que tu vive hoje, se hoje tu passa pelas mesmas coisas? E eu digo porque hoje eu tenho um Deus que eu confio. Aleluia. E que eu amo. Em nome de Jesus.
E que eu sei que Deus é comigo, irmão. Porque quando eu entrei pra cá, eu entrei com só o propósito de adorar a Deus. Eu não tinha nenhum outro propósito. Satanás tentou tanto me tirar dessa igreja. E tento até hoje, que eu olho pra dentro de mim mesmo e digo, Senhor, eu te amo, mas eu vou desistir, eu vou ficar somente em casa, pensando em ti. Mas eu não vou conseguir mais chegar à tua casa, porque as lutas estão tentando me derrubar. E Deus diz pra mim, filha, eu te ungi, eu te levantei, e eu vou te honrar até o fim. E muitas vezes, irmãos, a gente não dá valor para essas profecias, a gente não dá valor para a voz de Deus nas nossas vidas. A gente não escuta o que o Espírito Santo quer dizer pra gente. Como eu havia dito no início da minha caminhada, como me julgaram, irmãos. Como as pessoas jogaram pedra. Quantas vezes eu fazia as coisas e as pessoas aumentavam. Quantas vezes eu tentei acertar e errei, sim. Quantas vezes Deus me deu a chance de seguir em frente e eu não quis ir profundo, eu não tive ousadia para tomar posse da minha promessa. E aí quando a gente perde a promessa, a gente diz, Deus, eu não recebi, pai. Mas filha, tu que não teve ousadia para Senhor, eu tomo posse, pai. Aí tu diz para mim, Jéssica, eu não sinto mais vontade de ir na igreja. Eu não sinto mais vontade de olhar para a cara dos meus irmãos. Eu não sinto mais vontade de adorar a Deus, porque eu não tenho forças. Eu digo, irmão, eu também já me senti assim. Mas se Deus me colocou aqui na tua frente hoje, para dizer que Deus é contigo, não desiste não, irmão. Porque tu é escolhido. Tu é mais que escolhido, tu já é vencedor, por ter vencido tudo e ter chegado até aqui. Porque muitos pensam, Senhor, eu vou ser vencedor o dia que tu vir e me buscar. Não, irmão, você é vencedor agora. Porque Deus te escolheu, Ele não escolheu aquele que está lá na rua. Deus te escolheu para ser a mudança que esse mundo tanto procura e não acha em lugar nenhum. São tantos os atalhos, são tantas religiões. Tantos vêm para cá pensando que vão viver uma religião e descobrem um Deus maravilhoso. Um Deus que não há religião, um Deus que não há mentira, um Deus que é verdadeiro. Um Deus que muda uma história de uma noite para o dia. Um Deus que cumpre o que promete. E que vive. E que já ressuscitou. Deus conhece as tuas lutas, irmãos. Eu sei que talvez, às vezes a gente pensa que o inimigo é mais forte que a gente. Eu já escutei tantas pessoas dizer, como eu havia comentado outro dia, uma pessoa diz, não tem mais jeito que o diabo tome conta da minha vida. Irmãos, isso é irônico para nós, triste para eles. Entende? Porque a gente sabe que eles são fantoches de Satanás. A gente sabe porque a gente também já foi um dia. Eu dou glória a Deus por aquele que jamais foi do mundo, aquele que teve berço cristão. Eu acho lindo. E eu poderia ter tido uma história assim também. Eu poderia ser cristão desde quando eu nasci. Mas Deus fez com que eu fosse do mundo para ver o quão bom e agradável estar na casa dele. E hoje, quando a pessoa diz assim para mim, mas eu nunca fui do mundo, eu digo, eu já fui. E hoje talvez seja por isso que eu dou tanto valor às coisas que Deus me dá. Porque elas são constantes, irmãos. E hoje, eu comentando o meu sonho, que eu tenho sonhado constantemente, comentando para a tia Vânia, e ela disse assim para mim, Jéssica, talvez Satanás vai te cutucar para te sair da presença de Deus. E eu pensei para mim, mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Sim, glória a Deus. Porque ele não entende que quando tu é escolhido de Deus, tu pode até balançar, mas tu não cai não, irmão. Aleluia. E se tu cai, se tu vai lá pro mundo, Deus vai lá te buscar. Porque tu é mais que escolhido. Deus conhece os nossos caminhos. Deus sabe de tudo que nós temos pensado. Deus sabe que muitas vezes a gente já não aguenta mais essa caminhada. Deus sabe que muitas vezes a gente já não aguenta mais viver assim. Mas
existe uma coisa que jamais vai deixar a gente desistir, irmão, que é a força de vontade. A força de vontade de lutar e de vencer. Eu creio que Deus, essa noite está feliz. Está feliz porque envergonhamos Satanás mais uma vez, com a Catarina abrindo o culto. Amém, Jesus? Que envergonhamos Satanás mais uma vez, por laços ser rompidos por Satanás. Glória a Deus. Por mais uma vez, a gente ter chegado até a igreja, que por muitas vezes pode até achar simples, hoje tem culto, mas hoje, irmãos, vem pro culto, dizendo, Senhor, hoje vai acontecer milagres, Pai. Glória a Deus. Hoje eu creio na Tua cura, Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente chega e o culto está frio, irmão. A gente é salvo pela nossa fé. Amém. O que nos move é a nossa fé. Se você não tiver fé, de nada vale. Aleluia, Jesus. Se você não crê no Espírito Santo de Deus na tua vida, de nada vai valer. Tudo aquilo que o pastor fala, tudo aquilo que a igreja fala, de nada vai valer. Então, irmãos, eu quero ler para vocês uma coisa que tocou muito no meu coração hoje. Que quando eu estava lendo, Deus tocou muito no meu coração para me mostrar para vocês que há Deus nessa igreja. Que há Deus aqui conosco, amém? E Deus tem um propósito aqui muito grande, irmãos. Muito grande, porque Ele levantou esse ministério e foi tão difícil. Glória a Deus. Só quem está aqui desde o início sabe o quanto foi difícil. E sabe que desde o início Deus tem feito profecias, Deus tem dado profecias, Deus tem levantado pessoas, Deus tem falado tanto com esse ministério. E Deus tem conhecido o coração dos pastores. E tem entendido o coração de tantas pessoas, tem moldado tantas pessoas que achavam que jamais iam mudar, que diziam, Senhor, eu não. E Deus mostrou que sim. Amém, irmãos. E hoje, quando eu li essa oração, eu disse para Deus, Deus, é isso que eu quero orar para Ti, Pai. É isso que eu quero ser para Ti, Senhor. Então eu peço que a igreja feche seus olhos e somente escute, amém? Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmãos, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um, amém? Eu gostaria de chamar aqui a Jo e o Patrick, que vão estar louvando a Deus. E eu peço que vocês venham até a frente. E eu peço que vocês... Ninguém vai orar em posição de mãos, amém? Na palavra de Deus diz que não dá autoridade a obreiros nem a pastores, mas dá autoridade a todos. E eu quero que você ore pela sua vida hoje. Eu quero que você profetize sobre a sua família hoje. Eu quero que você envergonhe Satanás. Venha até aqui na frente, bote seu joelho no chão e diga, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu não quero ser frio, não. Eu não quero ser fria, não. Eu não quero ser um crente bambo, não, Pai. Eu quero mais de Ti. Enquanto os levitas louvam ao Senhor, adore que eu vou estar orando, amém, irmão? Bote a mão no seu coração. Olhe para dentro de si mesmo e creia que Deus é a vida. E que se hoje você arrepender de todo o teu coração, você vai ser mais que vencedor, amém? Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor.